real, real. He's so real to me. Oh, real, real. He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only... Where the shadows fall the deepest over the mountain crest. Onde as sombras caem mais profundas além do topo da montanha. I can see a lurking coyote all around the purple haze. Posso ver um coiote andando pela névoa avermelhada. I can hear a lobo hollering down where the longhorns graze. Posso ouvir o lobo uivar lá onde o gado pasta. Somewhere up a canyon, I can hear a lion whine. Em algum lugar no desfiladeiro acima, posso ouvir o gemido de uma onça. In that far-off Catalina mountains at the Arizona line. Naquelas distantes montanhas catalinas, nos confins do Arizona. 40 years later, I'm sitting right there at that canyon, that lion looking me in the face. 40 anos mais tarde, encontrando-me bem naquele desfiladeiro, aquela onça me encarando. Oh, God. There's a lamb beyond the river somewhere, friend. Oh, Deus! Há um cordeiro além do rio, em algum lugar, amigos. It's got to be there. See, there's just too much speaking of it. É apenas... tem que estar lá, está vendo? Há muito que fala disso. All these things are not just myths. They're real. They're realities. Todas estas coisas não são simplesmente mitos. Elas são reais. Elas são realidade. I'm so glad to be here tonight, to be with these people that I'm expecting to live over there forever with. Estou tão contente em estar aqui hoje à noite, de estar com estas pessoas com as quais espero viver lá para sempre. Where there'll be no more sickness or death or separations, and travel will be nothing to us then. Onde não haverá mais doença, ou morte, ou separações. Eu viajar não será nada para nós então. Now, I think no meeting is complete without reading the Word and having a little... Agora, acho que nenhuma reunião é completa sem a leitura da palavra e ter uma pequena... Brother Neville, I just walked up here. Billy said you home to speak. Is that right? Amen. Yes. Irmão Neville, vim para cá sem fazer cerimônia. Billy disse que o senhor queria que eu falasse. Isso mesmo, irmão Neville? I maybe take a little too much for granted, but I just felt so good about it. Talvez eu tenha dado isso como certo um pouquinho demais. Mas eu tive ótimo sentimento quanto a isso. So now, you that's got songs and things, you see Brother Neville when you go sing, and then just have it up there. De modo que agora, vocês que têm hinos e coisas tais, falem com o irmão Neville quando forem cantar,
e então coloquem lá em cima. And have just about a half hour preliminary. Let's get right into these real deep messages and see what we can see the Lord will do. E ter mais ou menos uma meia hora preliminar, e vamos entrar direto nessas mensagens bem profundas e ver o que poderemos ver que o Senhor fará. And I just trust. E só espero, I believe we have truth. I'm satisfied with that. eu creio que temos verdade, estou satisfeito com isso. I believe the wheat is absolutely the shucks pulling away from it. You know, E creio que o trigo está absolutamente, e a casca está se separando dele, você sabe. and let's see, I may give a little prelude on that tomorrow night. See how the shucks pulling away from the wheat. E veja, talvez eu faça um pequeno prelúdio sobre isso amanhã à noite. Veja, como que a casca está se separando do trigo. But the wheat has to lay in the presence of the sun to ripen. Mas o trigo tem que estar na presença do filho para amadurecer. And that's what we're here for, friends. E é por isso que estamos aqui, amigo. Stay in the presence of the sun. To our little group of people here, till it becomes so right to Christ, it become bread on his table. Permaneça na presença do filho, até o nosso grupinho de pessoas aqui, até que se torne tão amadurecido para Cristo que torne-se pão na mesa dele. That's what I wanted to do. É isso o que quero que faça. And now, before we approach the Word after reciting poems and so forth, let's pray again. E agora, antes de abordarmos a palavra, depois de recitar poemas e assim por diante, vamos orar novamente. And we're going to take a text. Então vamos tomar um texto. Dear Jesus, help us tonight now in these few words as we wait upon Thee. Amado Jesus, ajuda-nos esta noite agora, nestas palavras, à medida que esperamos em Ti, And we pray that Your grace and mercy will be with us, Lord. e rogamos que a Tua graça e misericórdia esteja conosco, Senhor, Tender our hearts. e amolece nossos corações, Move back all the shucks, the thorns, the thistles. Let the blessed sunshine of God fall in upon the Word, Lord. afasta todas as cascas, os espinhos, os abrolhos, deixa o bendito brilho do sol de Deus cair sobre a palavra, Senhor. And may we have such a great meeting till there will not be an unsaved person among us. All the children will be in the kingdom of God. E que tenhamos uma reunião tão ótima a ponto de não haver uma pessoa que não seja salva entre nós. Que todos os filhos estejam no reino de Deus. Those without the baptism of the Spirit, may they receive it, Father. Aqueles sem o batismo do Espírito, que possam recebê-lo, Pai. May all the great mysteries that we are supposed to know at this age, Lord, be unveiled to us. Que todos os grandes mistérios que é para conhecermos nesta era, Senhor, sejam desvelados para nós. And we'll see the plainness of God so that we'll know how to behave ourselves and act. E que vejamos a simplicidade de Deus, para que saibamos como nos comportar e agir, Correcting ourselves and bringing the members of our body into discipline to the Word. corrigindo-nos e trazendo os membros do nosso corpo em disciplina à palavra, That we might know how to live in this present day at the approaching of the Lord Jesus. para que possamos saber como viver neste presente dia ao aproximar-se o Senhor Jesus. As I read of Thy Word tonight, Lord, I might by a partial education be able to read in some of the words and maybe mispronounce others. Enquanto leio a Tua palavra hoje à noite, Senhor, pode ser que, através de instrução parcial, eu possa ler algumas das palavras e talvez pronuncie mal outras. But Lord God, You alone can pull the context out of there. Mas, Senhor Deus, somente Tu podes tirar o contexto daí. You're the only one that can do it. Tu és o único que pode fazê-lo. There's no way for a human being to ever do it. It lays in Your hands, Lord. De jeito nenhum um ser humano pode chegar a fazer isso. Está nas Tuas mãos, Senhor. So give to us each night them things that's hid in Thy Word. Por isso, dá-nos a cada noite aquelas coisas que estão escritas em Tua palavra, That we might be better Christians and live according to the time that we're living in as examples of Christianity. para que sejamos melhores cristãos e vivamos de acordo com o tempo em que estamos vivendo, como exemplos do cristianismo. We ask in the name of the Lord Jesus. Amen. Pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Now, many of you in your Bibles, I want you to turn to the book of Jonah. Agora, muitos de vocês em suas Bíblias, quero que abram no livro de Jonas. It's
We always talk so much about Jonah being a backslidden and everything. Sempre falamos tanto de Jonas ser apóstata e tudo mais. I've always took up for Jonah. Sempre defendi Jonas. I do not believe that Jonah was backslidden. Não acredito que Jonas estava apostatado. I do not believe that. Eu não creio nisso. I believe it's just, we just sometimes use it, say he's a Jonah. Acredito que é só, nós às vezes usamos isso, dizemos, ele é um Jonas. But if I've already spoke on it in another way and telling how that I thought Jonah, what took place. Mas se nós, já falei sobre isso de uma outra forma, contando como que eu achava, Jonas, o que aconteceu. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Arise and go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, And he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Isn't that a sad ending? Não é esse um fim triste? A man running from the presence of the Lord. And that's my subject. Um homem correndo da presença do Senhor. E esse é o meu assunto. Now, first, we want to think of this. Agora, primeiro queremos pensar nisto. Jonah was the reason, the principal reason that I believe that he did this great thing here was because Jonah was a Jew. Jonas era a razão principal que acredito dele fazer esta grande coisa aqui foi porque Jonas era judeu. And he was asked to go to a Gentile city to cry out against it, thinking that he would not be received. E pediu-se que ele fosse a uma cidade gentia para clamar contra ela, achando que ele não seria recebido. Because the Gentiles would think, what's this Jew got to do with us? Porque os gentios achariam, o que este judeu tem a ver conosco? But you see, another thing, it gives us a great thing here to see that God not only is God of the Jew, but He's God also of the Gentile. Mas, veja você, outra coisa, isso nos dá uma grande coisa aqui para vermos, que Deus não é somente Deus do judeu, mas Ele é Deus também do gentio. He's God of all people. Ele é Deus de todos os povos. He just chose the Jews. Ele simplesmente escolheu os judeus. The Jews was called God's chosen people. Os judeus foram chamados de povo escolhido de Deus. They were chosen for a specific cause. Foram escolhidos por uma causa específica. And that cause was to give to them the law, and they could not keep it. E essa causa foi dar-lhes a lei, e não conseguiram guardá-la. And he just showed by that people that the law could not be kept. And if he was a God of righteousness, E ele simplesmente mostrou através desse povo que não se podia guardar a lei e que ele era um Deus de retidão. and the law demanded righteousness, but there was no grace in law to bring a man out. E a lei exigia retidão, mas não havia graça na lei para o homem superar. No penalty was paid by the law, but it taken grace to pay that penalty or to where the law put us under. Nenhuma pena era paga pela lei, mas precisou de graça para pagar aquela pena, ou lugar sob o qual a lei nos colocou. And Jonah here was called on as this one of the minor prophets of the Bible to go down to this city. E Jonas aqui foi chamado como um dos profetas menores da Bíblia,
para ir até esta cidade. And here we find an example of all of us. E aqui encontramos um exemplo de todos nós. Every one of us, we always are running from something. Cada um de nós sempre estamos correndo de algo. We run from trouble. We run from responsibilities. Corremos dos problemas, corremos das responsabilidades. We're all prone to do that. Nós todos temos a tendência de fazer isso. We're more prone to run than we are to stand and face it out. Nós temos mais tendência de correr do que de ficarmos para encarar. See, we find ourselves running. Veja, nós nos encontramos fugindo. Sometimes we find ourselves prone to run from work. We don't want to work. Às vezes encontramos que temos a tendência de correr do trabalho. Não queremos trabalhar. Some people just think they can make their living without working. Tem gente que acha que pode ganhar o pão sem trabalhar. But I think Solomon it was that said we could find here the answer in watching an ant. Mas acho que foi Salomão quem disse que poderíamos encontrar aqui a resposta ao observar uma formiga. You know, a little ant. They tell me if every ant doesn't work and lay in, that ant doesn't eat that winter either. Você sabe, uma pequena formiga diz que se essa toda formiga não trabalha e fica deitada, essa formiga também não come nesse inverno. So everybody has to work. De modo que todos têm que trabalhar. We got so many things we have to do, so much responsibility that we have to face. Temos tantas coisas que temos de fazer, tanta responsabilidade que temos de encarar. Everybody's got to face a certain responsibility. Todos têm de encarar uma certa responsabilidade. When you come to choose your wife to get married, or choose your husband, you've got to take a responsibility. Quando você chega a escolher a sua esposa, a se casar, ou a escolher o seu marido, você tem que assumir uma responsabilidade. And then you must remember, e então você deve se lembrar, maybe you build a home, it's a nice, pretty home. Talvez você construiu uma casa, é uma casa bonita, boa. And then remember, as a married woman, you got to think of the responsibility of raising children. E então lembre-se, como mulher casada, você tem que pensar na responsabilidade de criar filhos. You got to think of them pretty slick walls are going to have little dirty handprints all over. E você tem que pensar que aquelas paredes lisas, bonitas, vão ter marcas de mãozinhas sujas por todos os lados. Then you got the responsibility of educating your children. Então você tem a responsabilidade de dar instrução aos seus filhos. You got the responsibility of clothing and feeding. Você tem a responsabilidade de dar de vestir e de alimentar. Everything is a responsibility. Tudo é responsabilidade. And it's so easy when responsibilities face us to shirk from them. E é tão fácil quando as responsabilidades nos encaram de safar-nos delas. And we find out that marriage is a responsibility in all manners. E verificamos que casamento é uma responsabilidade de todos os modos. Even many times we find this is hard to say, but it's true. Mesmo muitas vezes encontramos, é difícil dizer isto, mas é verdade. Ministers many times shirk a responsibility for standing for the true word of God when they're confronted with it. Que ministros muitas vezes safam-se da responsabilidade de tomarem uma posição pela verdadeira palavra de Deus quando são confrontados com ela. They'll shirk that responsibility. Eles safam-se dessa responsabilidade. When truth of the word of God is brought face to face with we human beings, we're prone to shirk back until the last resource. Quando a verdade da palavra de Deus é trazida face a face conosco, os seres humanos, nós temos a tendência de nos safar até o último recurso. I just got through talking to my little nephew up there. He's a Catholic and Acabei de falar com o meu sobrinho lá, ele é católico e I baptized that boy in the name of Jesus Christ here a few years ago. And he got with some little girl and turned Catholic. Batizei aquele rapaz no nome de Jesus Cristo aqui há alguns anos e ele começou a se relacionar com certa mocinha e se tornou católico. And I held his mother's hand while she was dying over there. E segurei a mão de sua mãe ao falecer lá. She said to me the last words, take care of Melvin. Ela me disse as últimas palavras: cuide do Melvin. And he's just been dreaming dreams. E ele tem tido sonhos. He just can't
every day the last week he's been dreaming. Ele não consegue todo dia na semana passada. Ele tem tido sonhos. He said, I'd walk into your church, Uncle Bill, you stand there preaching, I'd run up the stairs to make a confession, I'd wake up. Disse, eu entrava na sua igreja, tio Bill, e o Senhor estava lá de pé pregando. Eu me apressava para começar a fazer uma confissão, eu acordava. He said, I've been wrong. Ele disse, eu me enganei. I said, Melvin, you don't need no interpretation for that. Eu disse, Melvin, você não precisa de interpretação para isso. Your place is down there where you belong. That's right. See? O seu lugar é lá onde lhe diz respeito. Isso mesmo, está vendo? But to face up to responsibility, sometimes it takes the very hide off of us to do that. Mas encarar responsabilidades às vezes nos esfola a própria pele fazer isso. As a father, to face up the responsibility to give your child a whipping. Como pai, encarar a responsabilidade de bater no seu filho. Them little fellows, you don't want to do that. Essas criancinhas não se deseja fazer isso. But as a father, a mother, you got to face the responsibility of raising that child. Mas como pai ou mãe, você tem que encarar a responsabilidade de criar essa criança. Because the Bible said, spare the rod, you spoil your son. Porque a Bíblia disse, poupa a vara e prejudicas o teu filho. And that still stands good in the sight of every psychologist there is in the world. That still remains God's truth. E isso ainda é válido ao ver de todo psicólogo que há no mundo. Isso ainda permanece a verdade de Deus. If there had been more of that practice, we wouldn't have had so much juvenile delinquency and stuff and the rot we got in the world today. Se isso fosse praticado mais frequentemente, não teríamos tanta delinquência juvenil e coisas assim, e a podridão que temos no mundo hoje. But the old golden rule of the home's been broken a long time ago and they let the kids do whatever they want to. Mas a antiga regra áurea do lar foi violada faz muito tempo, e deixam que as crianças façam o que querem. But even as I said, ministers, they'll come face to face with truth and then walk away from it. Mas mesmo como eu disse, ministros chegam face a face com a verdade e então se afastam dela. See, they're just it seems like there's something that they don't want to face up to it. Veja, eles só têm, parece que tem alguma coisa que eles não querem encarar. Many times I've had people come say, I know that's right, Brother Branham, but if I did that, they kick me out of the church. Muitas vezes teve pessoas que me procuraram, disseram, sei que está certo, irmão Branham, mas se eu fizer isso, me expulsariam da igreja. What of it? E que tem isso? If you don't, you're going to kick you out up there. Se não fizer, você vai ser expulso lá em cima. So you got to be kicked out somewhere. See? De modo que você tem que ser expulso em algum lugar. Veja. So you might as well face up to it. Instead of running from it and say, well, I'll go over here, I won't go back. De modo que é melhor você encarar isso, em vez de correr disso e dizer, bem, vou aqui, não volto. Go back, sure, listen to some more of it. Volte, claro. Ouça mais um pouco sobre ela. Search the Scriptures. Examine as Escrituras. Jesus said, search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. But we find that people won't face up with that. Mas verificamos que as pessoas não encaram isso. Being brought to into the presence of God and see when God made a promise and God is obligated to that promise. Sendo trazido na presença de Deus e ver quando Deus fez uma promessa e Deus está obrigado a cumprir essa promessa. And when He brings that promise to pass, then people are afraid to face up to the responsibility of coping with the message of the hour. E quando Ele faz essa promessa se cumprir, então as pessoas têm medo de encarar a responsabilidade de enfrentar a mensagem da hora. We find that everywhere. Encontramos isso em todo lugar. How about you Lutherans? Que tal vocês, luteranos? How many Luthers was afraid people was afraid to face up to Luther's truth when he come forth with justification? Quantos luteranos tinham medo as pessoas tinham medo de encarar a verdade de Lutero quando ele apareceu com justificação? Look what it cost you. Maybe your own life to come out and confess Jesus Christ and become a Lutheran. Vejam o que isso lhes custou, talvez a própria vida, por sair e confessar a Jesus Cristo e tornar-se um luterano. Look at you Methodists, how it used to be you all were called holy rollers. Vejam vocês, metodistas,
como costumava ser, vocês eram todos chamados de santos roladores. So I guess you know that. Suponho que saibam disso. Get on the Spirit and jerk back and forth, and they said they had the jerk. E entravam no espírito e se agitavam para lá e para cá, e diziam que eles estavam com agitação. That ain't Pentecostal, that was Methodist, long years ago. Isso não era os pentecostais, isso eram os metodistas, muito tempo atrás. And they jerked and shook and fell under the power of God. E eles se agitavam e tremiam e caíam sob o poder de Deus. They throwed water in their faces and fanned them with fans, thought they passed out. E jogavam água no rosto deles e os abanavam com leques, achavam que desmaiavam. And now you were considered a bunch of holy rollers. E agora vocês eram considerados um bando de santos roladores. But you had your mothers and fathers had to either accept it, face up to the truth and facts, or turn it down. Mas vocês tinham, suas mães e pais, tinham que aceitá-la, encarar a verdade e os fatos, ou rejeitavam-na. What about you Pentecostals that received the restoration of the gifts? E vocês, pentecostais, que receberam a restauração dos dons, When the baptism of the Holy Ghost come out with speaking in tongues and the gifts of the Spirit coming back in the church. quando o batismo do Espírito Santo apareceu com o falar em línguas e os dons do Espírito voltando na igreja, The Methodists wanted to kick you out, and they did do it. ora, os metodistas quiseram expulsá-los, e expulsaram mesmo. But you had to face up to it. It's something you had to do. Mas vocês tiveram que encarar isso. É uma coisa que tiveram que fazer. What about the issue when it came out about the baptism in the name of Jesus Christ, and you saw it was the truth? E o assunto quando apareceu sobre o batismo no nome de Jesus Cristo, e viram que era verdade, You had to face up to it or do something about it. vocês têm que encarar isso ou fazer alguma coisa a respeito. You've got a responsibility. Everybody has. And you must face up to these things. All right. Você tem uma responsabilidade, todos têm, e você tem que encarar estas coisas. Muito bem. And when you see that in this day now, when the Word of God has made these promises, the things that we see happening now, E quando você então vê neste dia agora, quando a palavra de Deus fez essas promessas de coisas que vemos acontecendo agora, then we've got the responsibility to either face up to it or get away from it. então temos a responsabilidade de encará-la ou de nos afastar dela. You just can't stay neutral. You've got to do something about it. Você simplesmente não pode ficar neutro. Você tem que fazer alguma coisa com respeito a ela. Says some moves got to be made. Disse, alguma atitude tem que ser tomada. You can't come in that church door and go out the same person you come in. Você não pode entrar por aquela porta e sair a mesma pessoa quando entrou. You're either further away or closer to God every time you come in or go out there. Ou você está mais distante ou mais próximo de Deus, toda vez que você entra ou vai lá fora. Oh, how easy it is for people to shirk these things. Oh, como é fácil das pessoas se safarem destas coisas. Now I want us to think of these when we start into the official services tomorrow night. E quero que pensemos nestas quando começarmos os cultos oficialmente amanhã à noite. That I want you to notice when something is confronted, if there's a question about it. E quero que você note quando algo for confrontado, se houver uma dúvida a respeito disso. If there's a question about it, there's got to be an answer. Se houver uma dúvida a respeito disso, tem que haver uma resposta. Say, for instance, I said I was going west, and you pointed me this way. Digamos, por exemplo, que eu dissesse que iria em direção oeste, e você me indicasse para ir nesta direção. Well, the first thing you know, I run plumb past my target, and I'm northwest. Bem, de repente eu passaria meu alvo direto e também estaria ao noroeste. Well, what if somebody points me down this way and I go that way? I pass my target again, I went southwest. Bem, e se alguém me indicasse para ir nesta direção e eu fosse naquela direção, novamente eu passaria o meu alvo, fosse em direção sudoeste. Well, as long as there's a question which way is west, there's got to be a direct answer somewhere. Ora, enquanto houver uma dúvida que direção fica ao oeste, tem que haver uma resposta direta em algum lugar. And when these questions confront us about the Bible truth, there's got to be the right answer somewhere. E quando estas dúvidas nos confrontam sobre as verdades da Bíblia, tem que haver a resposta correta em algum lugar. Right, it's got to be there. Isso mesmo, tem que estar aí. And when we
see something presented, E quando vemos algo ser apresentado, I think instead of just running away and say, oh, nonsense, I couldn't believe a thing like that. I couldn't believe that. acho que em vez de apenas fugir, dizer, oh, bobagem, eu não poderia crer numa coisa como essa. Eu não poderia crer nisso. Why don't you take the Bible and sit down and face up to it? Study it. Por que não toma a Bíblia e senta-se e a encara? Estude-a. You're here in the meeting now, just look it over. Você está aqui na reunião agora. Apenas dê uma olhada nela. Check it out yourself with the Word. Verifique-a você próprio com a palavra. Check the Word by the Word. That's the only way to make it tell the truth. Verifique a palavra pela palavra. Esse é o único modo de fazê-la contar a verdade. Then it must tell the truth from Genesis to Revelation. E ela tem que contar a verdade de Gênesis a Apocalipse. Christ is the revelation of the whole Bible. Cristo é a revelação da Bíblia inteira. In Christ, all the fulfilling of all the prophecies of the Bible is met unconditionally in Christ Jesus, because He was God manifested in the flesh. Nele, Cristo, toda a plenitude, a consumação de todas as profecias da Bíblia são cumpridas incondicionalmente em Cristo Jesus, porque Ele foi Deus manifestado em carne. Now when we find these things, Agora, quando encontramos estas coisas, no entanto, when we're confronted and come into a meeting and see the power of God moving and doing things and doing supernatural works and see it performed and look in the Bible and see that it's promised for this hour. quando somos confrontados e entramos numa reunião e vemos o poder de Deus se movendo e fazendo coisas e fazendo obras sobrenaturais, e vemos isso ser realizado, e olhamos na Bíblia e vemos que isso foi prometido para esta hora. Then when we see those things, then we are confronted with the responsibility to either accept it, as for ourselves. Então, quando vemos essas coisas, então somos confrontados com a responsabilidade de aceitar, quero dizer, quanto a nós mesmos. Now, many people sympathize. Many people say it's right. Agora, muitas pessoas concordam. Muitas pessoas dizem que é certo. But that don't make it that ain't the thing that you're responsible for. Mas isso não torna o que não é por essa coisa que você é responsável. As I said, what if I was a young man and looking for a wife to be married? Como eu disse, e se eu fosse jovem e procurando uma esposa para me casar, And here stood a girl that met every qualification that I thought it took to make a woman. e aqui se encontrasse uma moça que satisfizesse todo o requisito que eu achasse ser necessário para formar uma mulher. Why, morally she was a queen and lovely and a fine personality, a real Christian, everything that I could think of to make me a good wife. Ora, moralmente, ela fosse uma rainha e amável, e uma boa personalidade, uma cristã de verdade, tudo o que eu pudesse pensar para torná-la uma boa esposa para mim. No matter how much I say she's perfect, she's exactly right. She isn't mine till I accept her and the responsibility of her being my wife. Não importa o quanto eu dissesse ela ser perfeita, que ela fosse perfeitamente certa, ela não seria minha até eu aceitá-la e a responsabilidade dela ser minha esposa. That's the same thing the message is. É a mesma coisa que a mensagem. You might say it's right or this, that, or and say, I sympathize with it, I believe it's the truth. Você pode dizer, ela é certa, ou isto, aquilo mais, e diga, concordo com ela, creio que ela é a verdade, But you've got to accept it, and it's got to become a part of you, and you a part of it. mas você tem que aceitá-la, e ela tem que se tornar parte de você e você parte dela. Then it's yours. Você tem, então ela é sua. When you marry this certain woman that you have chosen, you are one then. Quando você se casa com esta mulher que você escolheu, vocês são um então. And that's where you are with Christ. E é assim que você é com Cristo. When you see Him manifested and made real, then you are part of Him and He's part of you. Quando você o vê manifestado e torna-se real, então você é parte dele e ele é parte de você. And together you are part of the message. E juntos são parte da mensagem. Oh, how many denominational ships have we got going down to Tarshish for the Jonas of these days? Oh, quantos navios denominacionais temos que vão para Tarsis, para os Jonas destes dias? 900 of them something.
of ships that takes the easy route. 900 desses, algo assim, navios que tomam a rota fácil. Don't want to face up to it. Não querem encarar. Jonah didn't want to face up the thing of going to the Gentiles. Jonas não queria encarar o negócio de ir até os gentios. He didn't want to take that cruel message over there. Within 40 days, you'll perish if you don't repent. Ele não queria levar aquela mensagem cruel para lá. Dentro de 40 dias, vocês perecerão se não se arrependerem. He hated to do that. Ele detestava fazer isso. He thought them Gentiles was hard to tell what they'll do to me. E pensou, aqueles gentios, é difícil saber o que farão comigo. But he had to face up to it. Mas ele teve que encarar isso. But he took an easy ship and went down to Tarshish. Está vendo? Mas ele tomou um navio fácil e foi para Tarsis. Went down in the hull of the ship and went to sleep. Took the easy route. Foi para o casco do navio e adormeceu. Tomou a rota fácil. The easy way. It's a popular way with the people. É um caminho fácil. É um caminho popular com as pessoas. It's easy to take the way where everybody can pat you on the back and say you're a good fella. É fácil tomar o caminho onde todos podem dar uns tapinhas nas suas costas e dizer que você é um bom companheiro. And this is so and certain, and the world look upon you. E este é fulano de tal e Beltrano e o mundo olha para você. It's easy to go the popular way. É fácil de andar pelo caminho popular. But when you have to do something different, mas quando você tem que fazer algo diferente, when you have to stand to your conviction and what you know to be the truth, there's where the hard part, that's the rub comes right there. Quando você tem que assumir a sua convicção do que você sabe ser a verdade, é aí que está a parte difícil. É aí que vem a dificuldade, aí mesmo. Oh, as we've often sang that old song. Oh, como temos muitas vezes cantado aquele antigo cântico. How easy was sailing the sea in his calm to trust in the strength of Jehovah's great arm. Quão fácil é navegar o mar quando se faz calmo, confiar na força do grande braço de Jeová. But oh, let the waves begin to blow. Let the wind blow and whip up the waves. Then what do? Mas, deixe as ondas começarem a se encapelar. Deixe o vento soprar e fazer as ondas baterem. Então, o que se faz? Something like told one time the lady said. Como algo que me contaram uma vez, que uma senhora disse. Back in the horse and buggy days that said the horse ran away with her going from church. Lá nos dias do cavalo e da charrete, disse que o cavalo fugiu com ela. Voltando da igreja. So what'd you do? Disse, o que a senhora fez? Said, I trusted the Lord until the lines broke. Disse, eu confiei no Senhor até que as rédeas rebentaram. Well, that's the time to trust the Lord. After the lines is broke. Bem, é essa a hora de confiar no Senhor, depois das rédeas rebentarem. You're trusting in the lines until they're broke. Yes. Confia-se nas rédeas até rebentarem. Sim. And so we find out that we have many easy ways to go. Ships going down to Tarshish, for it's easy, the unresponsibilities. E assim verificamos que temos muitos caminhos fáceis de seguir. Navios indo para Tarsis, pois é fácil. As não responsabilidades. I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord
brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep, but they took from the body of Paul handkerchiefs. And they, Hallelujah. oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Amen. Oh, I make you feel good. I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields of Zion yield a thousand sacred sweet before we reach the heavenly throne. Before we reach the